É com grande alegria que dou as boas-vindas a você para mais um encontro com a palavra. Depois de termos estudado os livros de Gênesis, Êxodo e Levítico, continuaremos nosso estudo do Velho Testamento com o livro de Números. Nesse livro, vamos continuar a narrativa histórica que foi iniciada no livro de Gênesis e que continua por 2/3 do livro de Êxodo. Quando começam os detalhes da construção do tabernáculo no livro de Êxodo, a narrativa é interrompida e começa agora no livro de Números. O livro de Números nos fala sobre um período de 40 anos da história do povo hebreu. Esse período histórico poderia ter sido evitado, mas existe uma alegoria da salvação que se inicia no Gênesis e continua por todos os livros históricos. É mais ou menos assim. No livro de Gênesis você encontra a origem da salvação. A origem da queda do homem está no seu caráter. Gênesis capítulo 3 descreve o caráter do homem, como era e como é. O livro de Gênesis também nos fala que a nossa salvação tem suas origens no caráter de Deus, como era e como é. O título Gênesis sugere começo, como a palavra genética. Esse livro nos fala sobre o início ou a origem da nossa salvação. O livro de Êxodo ilustra a nossa salvação dizendo que ele é como a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Assim como eles foram libertos da escravidão do Egito, é possível para mim e para você sermos libertos da escravidão do pecado. Muitos não fazem o que querem, fazem o que têm que fazer ou o que precisam fazer. Isso significa que não são livres. Poucas pessoas são realmente livres. Jesus disse que, se pecamos continuamente, somos escravos do pecado. Mas ele pregou a salvação que pode nos tornar livres. De acordo com Jesus, quando a salvação nos liberta, somos realmente livres. Essa salvação é alegoricamente representada para nós no livro de Êxodo, quando o povo de Deus foi liberto da escravidão sob a qual vivia no Egito. O plano é que eles fossem libertos do Egito e entrassem na terra de Canaã. Deus tinha dito a Abraão, a Isaque e a Jacó que tinha preparado essa terra especial para eles. Nós a chamamos de a terra prometida. A terra que mana leite e mel. Uma terra muito fértil e frutífera. Eles deveriam entrar na terra prometida. Devemos entrar na terra prometida da vida abundante ou no viver cristão abundante. O livro de Números fala sobre um parênteses que houve entre a libertação do Egito e a entrada na terra prometida de Canaã. Eles não foram direto do Egito para Canaã, não. O livro de Números diz que eles andaram por 40 anos em círculos no deserto. Triste dizer, mas sabe que é assim realmente que muitos cristãos ou muitas pessoas que estão na igreja hoje vivem. Eles vivem assim muitas vezes. Eles foram libertados da pena ou do poder do pecado porque, na verdade, creem no Evangelho de Jesus Cristo, como está ilustrado no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Mas parece que não descobriram a vida abundante. Vivem deprimidos, desanimados, insatisfeitos e sem realização. Não entraram na terra prometida, na vida cristã abundante. Ao contrário, andam em círculos, dando voltas e voltas, voltas por falta de fé, de desilusão e confusão. O livro de Números continua com a narrativa histórica dos hebreus, ilustrando a nossa própria vida. Gostaríamos que não fosse verdade, mas frequentemente a nossa experiência de salvação se assemelha à salvação alegórica que encontramos na história dos hebreus, relatada nos primeiros livros da Bíblia. Agora que chegamos no livro de Números e você começa a se familiarizar com a sua narrativa, gostaria de lembrar algumas das regras para estudar o Velho Testamento que foram apresentadas no início do curso. É muito importante que saibamos como estudar as Escrituras. Um dos objetivos principais desse curso é dar a você uma visão das Escrituras. Vamos rever algumas dessas regras. Primeiramente, lemos em João, capítulo 17, versículo 17, as palavras de Jesus a respeito das Escrituras. A tua palavra é a verdade. É uma linda afirmação que nos dá uma característica das Escrituras para que a estudemos. Se você tiver a mesma ideia de Jesus sobre as Escrituras, então, quando você for estudá-la, estará buscando a verdade. Quando você estuda as Escrituras, não deve estar preocupado com a forma literária,
na qual a verdade é apresentada. Muitas vezes as pessoas estudam as Escrituras tendo em mente a seguinte questão: qual é a forma literária desse livro das Escrituras que estou estudando? Como já dissemos tantas vezes, devemos estudar as Escrituras tendo em mente outras questões. O que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Em outras palavras, não estou estudando as Escrituras sobre a perspectiva de sua forma literária. Estou estudando as Escrituras buscando a verdade que ela ensina, sem me importar com a sua forma. Com essa atitude e tendo em mente a visão de Jesus sobre as Escrituras, ela se abrirá para você. Outra regra para estudar as Escrituras está em João, capítulo 7, verso 17. Se você lê as Escrituras buscando a verdade, se deseja praticá-la e aplicar essa verdade na sua vida, então conhecerá a verdade. Se você praticá-la, vai conhecê-la. Se fizer o que ela diz, então saberá que ela é a palavra de Deus e que é a que veio de Deus. E que mostra a você como viver. Juntando esses dois versículos, João 17, 7 e João 7, 17, você descobre como estudar as Escrituras. Busque a verdade e tome a decisão de aplicá-la na sua vida quando Deus revelá-la para você. No Salmo 119, 160, o salmista diz: todas as tuas palavras são verdadeiras. Esse versículo nos dá uma compreensão maior de como estudar as Escrituras. Procure a verdade essencial. Não se desvie com assuntos irrelevantes ou de pouca importância. Procure a grande verdade. Aproxime-se das Escrituras, pronto para obedecer a grande verdade quando Deus mostrá-la a você. Outro princípio importante que deve ser lembrado quando estudamos a Bíblia, especialmente os livros históricos, é que todos os eventos ali relatados realmente aconteceram. Não são fábulas. Aquelas coisas aconteceram para aquelas pessoas, para que servissem de exemplos e avisos para mim e para você. Portanto, procure identificar quais são os exemplos e quais são os avisos contidos na narrativa histórica. Depois, lembre-se que esses acontecimentos têm um significado alegórico ao mesmo tempo e não perdem a sua historicidade. Esse princípio está baseado no versículo de Gálatas 4 e 24, onde Paulo se refere ao fato de Abraão ter 2 filhos. Ele disse: o que se entende por alegoria? É claro que é história, mas certamente também é uma alegoria. Paulo nos garante. Eu relembrei essas alegorias porque no livro de Números é importante que procuremos a verdade. Quando estudamos o surpreendente livro de Números, devemos tomar a decisão de aplicar essa verdade em nossas vidas. Nesse livro em particular, que é toda uma narrativa histórica, devemos procurar a verdade em forma de exemplos e avisos. Também devemos perceber que esse livro, além de ser um livro histórico, é uma alegoria. Gostaria de relembrar também a definição de alegoria. Uma alegoria é a descrição de uma coisa por meio da imagem de outra coisa. Ou uma alegoria é uma história na qual lugares, pessoas e acontecimentos têm outro significado, geralmente de valor instrutivo e moral. Com essa definição de alegoria, venha estudar o livro de Números, procurando a verdade alegórica. Tenho certeza de que você encontrará grande parte dela nesse livro. Além disso, procure também no livro de Números a verdade que é impressionante. Acho que o livro de Números é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. É verdade, acho que o livro de Números realmente tem para nós uma lição surpreendente. Nos nossos estudos da Bíblia, vou sempre dizer: esse é o livro mais interessante da Bíblia, ou então, esse é o meu livro favorito, ou esse é o meu personagem preferido, ou favorito. Uso muito essas expressões. Parece que o meu livro preferido é sempre aquele que estamos estudando no momento. Mas não posso dizer isso a respeito do livro de Números. Esse livro não é o meu preferido. O livro de Números não é o livro que eu mais gosto de ensinar, porque ele é um livro muito intrigante. Quando você estuda esse livro procurando a verdade e desejando aplicá-la na sua vida, descobre que a mensagem do livro de Números é uma incrível e impressionante verdade. O livro de Números tem esse nome porque o povo foi contado 2 vezes naquele período. Um censo aconteceu no capítulo 13 e outro no capítulo 26 desse livro. Entre o primeiro e o segundo censo aconteceu um fato intrigante. Uma geração inteira morreu.
Quando o primeiro censo foi realizado, havia 626.550 homens, sem contar as mulheres e crianças, o que somaria um total de mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas. Apenas os homens com mais de 20 anos eram contados e havia 625.550 homens. Intrigante o fato deles contarem apenas os homens com 21 anos ou mais. Qual é a idade para a maioridade? Eu não sei porque algumas pessoas consideram 12 anos como uma idade para exigir-se responsabilidade. Jesus foi para o templo quando tinha 12 anos. Essa é a única vez em que a idade de 12 anos foi mencionada na Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia a idade de 12 anos é citada, associada à ideia de responsabilidade. Mas a idade acima de 20 anos é mencionada nas Escrituras várias vezes. A idade 21 anos é registrada na Bíblia associada à ideia de responsabilidade cerca de 13 vezes. Apenas aqueles com idade superior a 20 anos eram contados. É daí que vem o nosso conceito de maioridade aos 21 anos. 40 anos depois, foi realizado o segundo censo, e havia 624.730 homens com mais de 21 anos. Aqui está uma verdade impressionante. Quando foi realizado o segundo censo, todos os que foram contados no primeiro censo, 38 anos antes, estavam mortos, com exceção de Josué e Calebe. Todos aqueles homens com idade superior a 20 anos e suas mulheres, caso tivessem, estavam mortos quando o segundo censo foi realizado. Essa é uma verdade muito importante no livro de Números. Se você observar o livro de Números e a razão dessas mortes, encontrará uma verdade que, além de alegórica, é impressionante. A verdade é, por causa da falta de fé de que Deus cumpriria sua promessa, Deus disse: vocês morrerão nesse deserto. Nenhum de vocês com idade superior a 20 anos que tenha murmurado contra mim entrará na terra prometida. Apenas Calebe e Josué poderão entrar. Vocês disseram que seus filhos se tornariam escravos dos povos dessa terra. Pelo contrário, eu os farei entrar seguros nessa terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, seus corpos ficarão no deserto e vocês peregrinarão no deserto por 40 anos. Desse modo pagarão pela sua falta de fé até que o último de vocês caia morto no deserto. Eu ensinarei a vocês o que significa me rejeitar. Todos vocês morrerão nesse deserto. Eu quero deixar com vocês agora um desafio. No livro de Números lemos sobre a morte de uma geração inteira dos filhos de Israel porque eles não creram. Enquanto estudamos o livro de Números, pergunte a si mesmo: o que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Você crê em Deus? Você confia nas suas promessas? É intrigante, é impressionante quando nós, assim como os israelitas do Velho Testamento, não cremos em Deus. Mais uma vez o nosso tempo acabou, portanto eu lhe convido, junte-se a nós no nosso próximo encontro, quando continuaremos nosso estudo no livro de Números e veremos como poderemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.